Do Senhor a todos que têm acompanhado o canal Juninho Espírito Santo, de Escola Bíblica Dominical. Eu já quero te agradecer muito por estar participando conosco nas lições de adolescentes, lições juvenis, lições de jovens. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Eu tenho que agradecer e pelos likes, por você que já se inscreveu no canal. E peço para você convidar outras pessoas a se inscrever no canal Juninho Espírito Santo. Eu sou aqui de Telemaco Borba, Paraná. Sou pastor da igreja Assembleia de Deus do bairro São Jorge, que é presidida o nosso campo eclesiástico pelo pastor Samuel Azevedo dos Santos. E é uma alegria poder estar com vocês, todos os meus alunos aí também de filosofia, sociologia, ensino cristão, ensino religioso. Deus abençoe a vida de vocês que têm acompanhado esse canal também. Um abraço, que o Senhor venha abençoá-los cada dia mais. Queria também aproveitar nessa lição que nós vamos falar a respeito do livro do pastor amigo meu, pastor Jean Porto, que lançou esse livro aqui, Treinamento e Caráter. Olha que legal. Pastor Jean Porto, da cidade da Assembleia de Deus, também da cidade de Curitiba. Cidade de Curitiba é a nossa cidade capital aqui do nosso Paraná, do nosso estado. E falei para ele que eu estaria falando a respeito desse livro dele, que é uma benção, recebi essa semana. E se você quiser pedir no Facebook, você consegue colocar ali, acessar Jean Porto. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, lição de jovens, quase terminando esse trimestre. Logo estaremos entrando no próximo trimestre. E o meu amigo pastor Marcos Tedesco, que vai estar comentando, fiquei tão feliz. Fiquei sabendo esses dias, e fiquei sabendo, e não foi ele que me contou ainda. E eu fiquei sabendo que Deus continua abençoando cada dia mais a vida dele. E vai ser muito legal, vai ser bênção. Vamos lá, pessoal. Olha o tema. Jesus, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Olha o texto falando a respeito dessa proximidade de Jesus quando ela não faz a diferença. Nesse tema, nós podemos compreender que não é às vezes o que parece ser. Quando você olha que alguém ele está numa igreja, que alguém que tem um cargo dentro de uma igreja, alguém que serve a Deus há muito tempo. Por quê? Precisa haver uma proximidade para ter uma diferença na vida da pessoa. Não basta um cargo, não basta anos dentro de uma igreja, não basta tudo isso se não deixar Jesus mudar o coração. Precisa ter uma mudança, ter uma conversão. Está indo num sentido, vou virar para o outro sentido, ter essa conversão, ter essa mudança para fazer a diferença. Então, o tema dessa lição é Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. O texto diz Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E na síntese diz assim, Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompido por seus próprios interesses. Olha aqui a síntese dessa lição aqui. E aí o texto bíblico ele vai falar de João capítulo 13, versículo 1 até o 3, 21 e 22 e tal. Ele vai explicar isso. E a introdução, ela vai dizer assim, estudaremos a lição deste domingo a respeito daquele que entrou para a história como traidor, Judas Iscariotes. Ele estava junto, era o tesoureiro do grupo, mas ele desviou-se da direção de Deus, desviou-se do caminho, ganancioso, traidor, errou, falhou e deu no que deu. Judas, um dos 12. Vamos lá, então, na lição ele começa, tópico número 1, dizendo aqui, Judas, um dos 12. Vamos ver aqui. Um discípulo de Jesus. A história de Judas se inicia dentro da perspectiva deste estudo quando ele é chamado por Jesus para ser discípulo. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já este dia chamou a si os seus discípulos, escolheu 12. E aqui, nessa escolha dele, havia Judas Iscariotes. Alguém poderia dizer, errou, mas era Jesus. É porque deveria cumprir-se aquilo que o Senhor já sabia que deveria acontecer. E aqui
ele vai falar do nome Iscariotes, segundo se entende, dois significados. Um referente à possibilidade de Judas ser oriundo de um lugar chamado Queriote, situado na parte sul da Judéia, e outra possibilidade é que Judas faria parte de um grupo de homens que portavam adagas e os chamados sicários. Então, são possibilidades, mas nada concreto. Notemos que Jesus não escolheu Judas sem antes ter passado a noite em oração. Então, ele escolheu alguém que Deus mandou que escolhesse, foi a escolha, sabia da traição, mas ele escolheu. Ele andou acerca desse seguidor de Jesus. Vamos ver o que diz na lição? Ele andou com o Salvador, ouviu seus ensinos, viu os milagres operados e demônios sendo expulsos. Cremos que ele estava no grupo de discípulos que voltou com alegria após terem sido enviados a Jesus de 2 em 2 e presenciar até a libertação de pessoas oprimidas. Ele teve a honra de ser uma das mais próximas pessoas próximas do Senhor, uma oportunidade sem precedentes para os nossos dias, mas todas essas experiências não foram suficientes para afirmar Judas ou para fazer dele um genuíno seguidor de Cristo. Então, olha, ele caminhava, andava, vivia junto e mesmo assim não pôde fazer uma diferença no meio deles. No tópico 2, no subtópico 2, ele vai dizer assim, um homem que lidava com dinheiro. João nos fala que Judas tinha uma incumbência. Qual que era? Era específica. Era ser o tesoureiro do grupo das pessoas que andavam com Jesus. Então, ele era tesoureiro. Os olhos cresceram, a ganância cresceu e ele meteu a mão no dinheiro. É claro que o comentarista da lição ele diz que não podemos jamais dizer que quem lida com recursos financeiros será como Judas, que era desonesto. Nem todos. O caso de Judas, ele era desonesto, assim como existem pastores desonestos, assim como existem líderes desonestos, assim como existem cristãos desonestos, infelizmente. Mas aqui no caso de Judas, ele foi desonesto e o subtópico até chama aqui de ladrão. Para Judas não bastava amar o dinheiro, ele roubava os valores do ministério de Jesus. João 12, versículo 4 ao 6. O amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre. Então, sempre como o pastor Samuel sempre diz que obreiro, duas barras caem, derruba o obreiro. A barra da saia e a barra de ouro, que é o caso aqui de Judas, a barra de ouro. E aqui ele diz assim que o amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre. Esse é o problema. E aqui entendemos que todo ministério necessita de recursos financeiros para subsistir. Claro, todo ministério, igreja precisa pagar luz, água e tantas outras despesas, limpeza e muita despesa. Mas também o ministério de pessoas que saem pregar, que tem o ministério, eles precisam. Só que o problema é que, falando em dinheiro, que as pessoas acabam desviando por isso, sendo deturpadas por isso, muitas pessoas começam a ter amor ao dinheiro e esquecem a genuína palavra do Senhor, começam a pregar mais por dinheiro e não para alcançar vidas, salvar vidas. Infelizmente ocorre isso também. E aqui, Judas o traidor no segundo tópico. O pecado da proximidade. Além do fato da Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus no dia, nos é dito e outro motivo, além da ganância do discípulo. É provavelmente que ele esteve esperando que Jesus pegasse as armas. Tal. Aqui o comentarista ele comenta que de repente eles esperavam que Jesus pegasse as armas, que iam fazer uma revolta contra o Império Romano e novamente a casa de Davi iria continuar. Ele faz esse comentário aqui, quem sabe. Então ele entra nesse ponto dizendo que de repente pegasse armas, conduzisse Israel numa cruzada contra os romanos, que usasse seu poder para expulsar os invasores. Então ele para dizendo várias situações que poderiam ocorrer
de repente, é uma ideia, fala aqui sobre restaurar a autonomia nacional, tudo isso. Mas aqui diz que, mas o projeto de Deus era outro. Tentado pelo dinheiro, com o coração dominado por Satanás, Judas entregou Jesus, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria traído. E Jesus sabia. Então, cumpriu-se aquilo que havia sido falado, havia sido dito. Cumpriu-se completamente. E aqui ele fala que foram por 30 moedas de prata. Judas conhecia os milagres, conhecia Jesus, sabia do amor de Jesus, mas os seus olhos cresceram na grana, no dinheiro, e ele deixou Satanás entrar na vida dele e fez o que fez, infelizmente. Mas era algo que deveria acontecer para se cumprir. Aqui, um profeta, uma profecia cumprida. A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. Daí vai falar do Salmo 41, versículo 9, que registra a traição realizada por uma pessoa próxima a Davi. E esse texto tem sido aplicado também na forma que Judas traiu Jesus. Havia essa traição. O traidor precisava tirar a própria vida? Tá uma pergunta aqui. Se ele precisava, ele não precisava. Ele poderia ter se arrependido e não tirado a própria vida. Ele não foi obrigado a se matar por isso. Não, ele poderia ter se arrependido e não tirado a própria vida. Infelizmente, chegou nessa situação, mas ele não precisava. E com certeza o Senhor haveria de perdoá-lo também. Né? O Senhor perdoou, o Senhor Jesus, ele perdoava. Diz aqui, ó. Há pessoas que, como Judas, se deixam levar pelo desgosto de seus atos e encerram não apenas a própria vida, como também a possibilidade de serem restauradas por Deus. Então ele foi um instrumento usado por Satanás, entregou Jesus, se frustrou e tirou a própria vida. Ele poderia ter se arrependido, sim, deixar Deus trabalhar na vida dele e não precisava ter tirado a própria vida. E aí até cita aqui, ó, como Jesus tratou Judas, Jesus o amou até o fim, diz em João 13:1. Mostra que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não tratou Judas de forma diferente de forma que tratou os demais discípulos naquela noite. A traição de Judas não mudou a atitude do Senhor em relação a ele. Ele fez de Jesus nem fez de Jesus um traidor. É preciso lembrar de que os demais discípulos deixaram Jesus sozinho. Daí vai citar aqui Pedro, que negou Jesus diante de pessoas, só que depois foi restaurado posteriormente, ou seja, Jesus perdoou ele. Ali fala do dia de Pentecostes, aquela festa de Pentecostes que nós chamamos de dia de Pentecostes. Pedro ali pregando e almas, pessoas se entregando para Jesus. Jesus deu a ele a ceia. É preciso deixar claro que Jesus deu com seu exemplo oportunidades para que Judas se arrependesse. A forma como Jesus tratou seu discípulo deve nos desafiar como exemplo. O que ele fez? Lavou os pés de Judas. Imagine, o pé sujo, craquento, vamos dizer assim, porque vivia no deserto, o pé sujo mesmo, e todo calor e tudo aquilo. E Jesus, isso era deixado para os discípulos. Aqui diz aqui, ó, Jesus não deixou de fora seu traidor, deu uma lição de humildade e liderança, e foi e lavou os pés dele. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Judas, consumido pelo seu desejo de dinheiro, teve seus pés lavados, mas a sua alma ainda estava contaminada. Essa função seria deixada para os mais simples lá para fazer, mas não. Jesus foi lá e deu exemplo. Ali até diz a lição que o servo de menor importância que lavava os pés das pessoas que chegavam na casa, as pessoas convidadas. Mas Jesus foi, deu exemplo, lavou os pés deles, e ele mesmo assim traiu Jesus. Diz o texto aqui, que até fala que somente as estradas poeiradas da Palestina deixavam os pés sujos. Aí ele cita o exemplo que eu falei, dos pés sujos, os pés todos craquentos, vamos usar a palavra aqui. Mas ele foi e lavou os pés do traidor. Então nós vemos o exemplo aqui
de Jesus. O exemplo que Jesus fez, vou encerrar já a lição, olha, ele diz aqui, ó, somente após ter ceado e ter seus pés lavados por Jesus é que Judas foi consumar a traição, depois de tudo isso. Conclusão, Judas poderia figurar entre os apóstolos da história da igreja, poderia ter visto o Senhor ressurreto, poderia ter sido batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas entrou para a história como um traidor. Seu nome representa ainda hoje essa imagem. Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta para a comunhão pelo próprio Messias ressuscitado. Apenas Judas perdeu tais oportunidades, não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à vida dele. Que possamos entender que em Deus sempre há restauração, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe desagrada. Pessoal, se tem alguém me assistindo que está fora, longe da presença de Deus, volta. Ah, mas eu fiz algo terrível, algo muito mal. Jesus, Ele perdoa, mas se arrependa, pede perdão para Ele, volta para Cristo, retorne para os caminhos do Senhor, tá bom? E é isso, eu fico com essa lição. Ainda quero gravar de adolescentes hoje, a juvenis eu acabei de gravar, não postei ainda. Nos ajude, pessoal, nos ajude, dá o seu apoio aí. Deus abençoe o pastor Rafael Cagé, Deus abençoe a todos que têm nos ajudado, a Janice lá de São Paulo, a professora Maria, Deus abençoe, o irmão Daniel, todos que têm nos ajudado aí nos grupos do WhatsApp, no canal Juninho Espírito Santo. Eu dependo de você divulgar. Eu tenho feito as lições no sábado, agora é sexta-feira, 11 e pouco da noite, eu acho. Hoje consegui um pouquinho antes de gravar, mas nos ajuda aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, um abraço para todos os meus alunos aí, entraram em férias hoje, né, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês e curtam aí, inscrevam-se no canal, assistam o vídeo, tá bom? Deus abençoe, um abraço lá pro Diácono Oséias, ele que sempre assiste os vídeos, ele é fã de escola dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, dá um like aí, dá um like.